O aleitamento materno é o melhor alimento que os recém-nascidos podem receber até os 2 anos de idade. Nos primeiros 6 meses, é recomendável, inclusive, que o leite da mãe seja o único alimento, e a campanha Agosto Dourado foi criada no ano de 1992 pela Organização Mundial da Saúde em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. A cor dourada foi escolhida para designar o mês de agosto pelo fato de estar relacionado ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Isso, o Agosto Dourado, ele vem nesse sentido de trazer um incentivo e um apoio ao aleitamento materno, tanto para as mães que passam por esse processo, que a gente sempre fala que não é um processo instintivo, né? Apesar de ser um processo natural, fisiológico da mulher, ele não é instintivo, ou seja, a mulher, o bebê nasceu, ela já sabe amamentar. É um processo de aprendizado. Mas também, principalmente esse ano, o Agosto Dourado está voltado para os profissionais, né? Para que aumente a capacidade dos profissionais em apoiar essa mãe. Então, ele vem nessa campanha também da cultura do desmame, que a gente sempre fala, né, que veio o auge da fórmula infantil, né, de ser um alimento completo, né, de ser melhor que o aleitamento materno. Então, a campanha Agosto Dourado é todo esse processo. No Brasil, o Ministério da Saúde também escolheu o agosto como o mês do aleitamento materno. A cada ano, um tema específico é trabalhado, e neste ano, o Agosto Dourado vai desenvolver o tema Fortalecer a amamentação, educando e apoiando. Isso, hoje a gente já tem muitas formas, muitas disseminação de informação, né? Só que, como eu falei, esse ano a campanha do Agosto Dourado e da Semana Mundial de Aleitamento Materno é educando e apoiando. Que apesar de ser uma coisa que a gente fala há muito tempo, divulga há muito tempo e que se há muita informação, o processo educativo ele ainda é muito frágil, né? Ele ainda é muito fragilizado, porque muitas vezes a gente pensa que educar é falar para a mãe o que ela deve fazer. E o processo educativo ele parte do que a mãe consegue, do que a mãe entende. Todo o processo educativo ele tem que partir da mulher para o profissional. E a gente ainda tem muito aquele processo educativo impositivo do profissional de saúde para a mulher. O leite da mãe tem tudo o que um bebê precisa, inclusive água, e é capaz de reduzir em 13% a mortalidade por causas evitáveis em crianças de até 5 anos. O leite também protege a criança de doenças como diarreia, infecções respiratórias e alergias, podendo reduzir risco de hipertensão arterial, colesterol alto, diabetes e obesidade. Por isso, a importância sempre dos profissionais estarem atentos e auxiliarem as novas mamães. O desejo da mulher em amamentar é um primeiro passo. Só que se ela não tiver o apoio, não vai ter uma continuidade desse processo. Como você falou, Suelen, o início da amamentação, principalmente os primeiros 15 dias, é um processo cansativo para a mãe, porque ela está cansada, né, ela está com sono. E se ela não tiver o apoio da amamentação, como eu falei, não é um processo instintivo, é um processo de aprendizado. Então, se essa mulher não tiver profissionais que a apoiem, que auxiliem na boa pega, que auxiliem no conforto do bebê, que auxiliem em dar a ela uma segurança de que está realmente suprindo o bebê, eu sempre falo que a mulher ela desiste de amamentar não porque ela não quer amamentar, mas porque ela não teve apoio, porque a mama lesionou e ela não teve nenhum apoio, né? Ela está com o peito sangrando e não teve nenhum apoio, né? E o apoio não significa só falar para a mulher, ela tem que amamentar. O apoio justamente é dar todo o suporte para essa mulher, a nível de atendimento, a nível de reverter as intercorrências, né? E ser realmente um aporte de segurança para ela. A enfermeira explica ainda a maneira correta de fazer a amamentação do bebê. A primeira coisa é o conforto do bebê nesse processo, porque às vezes a gente, vou ajustar aqui, depois eu vejo. Não, a primeira coisa é que o bebê esteja alinhado, que ele esteja bem posicionado. E assim, uma dica para as mães que estão ouvindo
é barriga com barriga. Porque como a gente tem, eu sempre falo que a gente tem uma cultura da mamadeira, e a mamadeira normalmente a gente dá para a criança dessa forma, né? E o bebê ele fica com a barriga para cima. Então, é barriga com barriga. Então, o bebê ele sempre tem que estar nessa posição lateralizado, né, de encontro com a mãe. Então, uma dica básica, assim, resumida, seria deixar o bebê bem próximo, tanto que o queixo dele esteja encostando na mama, o nariz também esteja em direção à mama também. Então, se o queixinho está encostado, significa que o bebê ele está próximo. E sempre dá a mama para o bebê de baixo para cima, tá? Porque esse processo, principalmente que você falou, Suelen, da lesão mamária, é porque a língua do bebê ela fica friccionando, principalmente, pode ser algum processo, né, no freno lingual da criança, mas pode ser porque a posição está errada e a língua fica pressionando esse mamilo e vai machucando. Então, sempre colocar o bebê de baixo para cima, com que ele consiga abocanhar essa areola mais na parte inferior do que na inferior. Né? Então, se o bebê, são sinais de boa pega, o bebê está posicionado de frente para a mãe, está com o queixinho encostado, as bochechas ficam cheias durante a mamada, não tem nenhum tipo de barulho, estalo, né, durante a amamentação. Então, são sinais que essa amamentação está efetiva.